Muito bem, galera. Tudo bem com vocês? Temos só a Ana Clara, Gustavo Pierre e Sofia na sala. Vamos lá. Estão me ouvindo aí, turma? Tá dando para ouvir? Sim. Deixa eu colocar aqui a apostilinha. Deixa eu dar sequência lá no nosso conteúdo. Então tá aí. Deixa eu ampliar aqui para ver se vocês enxergam. Dá para ver aí, turma? Sim, dá para ver. Então, na última aula, nós estávamos discutindo lá as questões da biotecnologia, né? Dentro dos conceitos de biotecnologia, nós temos aí um outro campo de atuação, que é chamado de engenharia genética. Então, o campo da engenharia genética surge dentro do desenvolvimento aí da capacidade, né, de manipulação e multiplicação de genes, né? Desde que foi desvendado, elucidado, né, a molécula de DNA aí pelos cientistas, né, o Watson e o Crick, e desde que foi, né, desvendada a estrutura dessa molécula e como que se formavam as informações nos genes, né, essa manipulação genética permitiu, então, o desenvolvimento aí de uma série de novas possibilidades, né? Dentre elas aí nós temos o sequenciamento do genoma de várias espécies, né, de animais e vegetais, a possibilidade da clonagem, né, as terapias gênicas, né, um tipo de medicina mais avançada, e a própria produção de alimentos aí transgênicos, né? Não só alimentos, mas até mesmo alguns animais com modificações genéticas que possibilitem você extrair algum tipo de benefício a partir de uma modificação genética. Um exemplo disso, né, é a questão aí do mosquito transmissor, né, da dengue. Né? Eles estão tentando fazer uma manipulação genética lá no Aedes aegypti, de forma que os machos, né, nascem, mas eles não conseguem, né, fazer a reprodução com as fêmeas naturais, vamos dizer assim, eles acabam morrendo, né, no processo. E então, com isso, se você solta um tipo de animal como esse, você tem por objetivo tentar reduzir a população desse inseto, né, e fazer um controle do vetor, que é responsável pela transmissão aí da doença. Então, nas manipulações, né, gênicas, que é o nome que se dá nessas atividades aí na engenharia genética, você vai buscar modificações genéticas com o objetivo de produzir, né, organismos que são geneticamente modificados. Esses organismos, então, são modificados para que você obtenha algum benefício em termos de uma maior quantidade de nutrientes num alimento, por exemplo, uma maior resistência a determinadas pragas lá na agricultura, ou que torne a produção, né, maior, você aumente a produtividade, né, na sua cultura. Você pode também inserir, modificar genes para você criar uma resistência em umas plantas, resistência a ataque de insetos, a doenças causadas aí por fungos, há uma resistência também a agrotóxicos, determinados agrotóxicos, né? Então, todos esses organismos, né, que foram geneticamente modificados são considerados como organismos transgênicos, né? Transgênicos porque eles têm, né, transgenes, eles receberam modificações genéticas com o objetivo de ter alguma melhoria, né? Então, um exemplo que é colocado aqui na apostila, que é interessante a respeito desses transgênicos, é a manipulação genética que eles fizeram para o arroz, né? Então, tem o arroz comum, né, o convencional, e um tipo transgênico, né, que recebeu genes para que ele produzisse beta-caroteno. Esse beta-caroteno ele é precursor da vitamina A, e essa vitamina A ela tem a sua função, né, a sua importância lá no nosso metabolismo, principalmente com relação à pele, cabelos, né?
e a nossa visão, porque nós temos lá as células que compõem lá algumas estruturas da nossa visão, tem, né, moléculas que são derivadas lá do beta-caroteno. Então, para os caras conseguirem fazer com que o arroz produzisse beta-caroteno, né, e saísse com essa cor dourada que vocês estão vendo na fotinho aí do lado, eles pegaram um gene, né, determinado gene de uma bactéria. E ao inserir esse gene, né, de uma bactéria e também de uma planta lá, que gera uma flor bonita, lá, o narciso, né, eles fizeram essa manipulação genética e esse arroz, então, começou a produzir, né, essa planta de arroz começou a produzir as suas sementes, né, de arroz com a produção, né, de beta-caroteno. Aqui no Brasil nós temos, né, um organismo aí que cuida, né, da parte técnica, né, que determina aí quais são os riscos, benefícios, a legislação e toda a normativa para o controle, né, dessas manipulações genéticas. Nós temos aí a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e essa biossegurança ela está voltada para a avaliação do quê? De riscos, né, com relação aos transgênicos que eles possam trazer, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Deixa eu ver quem está aqui na espera. Só um instante aqui, pessoal. Martins, tem 2 Martins, qual que eu coloco para dentro agora, hein? Minha mãe mandou, vou colocar o primeiro e vou tirar o segundo. Pronto. Resolvido. Gustavo Martins. Voltando lá, na nossa apostilinha. Então tá aqui. Estamos falando do CTN Bio, né? Com relação aí à produção mundial, né, de transgênicos, o Brasil... Professor, Oi. o Martins falou que você negou ele na aula. Eu acho que o que você tirou era ele de verdade. E quem que era o outro? Não sei, não. Tem algum clone aí, meu. Os caras já estão fazendo clonagem, mas o que é isso? Fala para ele entrar de novo, que aí eu coloco ele. Deixa eu só ver uma coisa aqui, espera aí. Deixa eu ver se não tem um clone do Martins aqui. Ah, não tem, de fato. Agora eu vou aceitá-lo, vamos ver. Porque tinha 2, né? Agora ele está saindo. Fala para ele acessar de novo aí que eu coloco. Posso voltar lá, turma? Sim. Então vamos lá. Aqui tá, olha lá. Pedindo para entrar aqui de novo. Cortando, ampliando. Então tá lá. Então, com relação à produção mundial, né, de transgênicos, em termos assim de aplicações, né, na agropecuária, o Brasil é um dos maiores produtores de transgênico no mundo inteiro. Na verdade, só fica atrás, né, dos Estados Unidos nessa produção, nesse tipo de cultura. Nós temos aí também animais, né, que são desenvolvidos aí com algumas modificações genéticas, né, não só... lógico que isso é uma escala muito menor do que acontece lá com as plantas, né? Mas você tem aí estudos que estão sendo feitos para que você aumente, né, a produtividade lá das vacas quanto à produção do leite, né? Você tem estudos que estão sendo feitos aí também com as vacas para que elas produzam um leite que não tenha colesterol, lactose, né? Manipulações genéticas que você faz lá com relação a porcos, né, com relação ao gado, para que você tenha uma maior produtividade de carne, né, com relação às ovelhas, para que você tenha uma maior produtividade de lã. Então, são manipulações, né, gênicas que estão sendo feitas com o propósito de você aumentar, melhorar, né, a produtividade em diversos tipos de segmentos, aí, principalmente aí na agropecuária. Deixa eu ver quem chegou aqui, o Levi. Deixa eu colocar aqui.
Voltando. Tá lá. Então, aqui, como eu estava falando para vocês, né? Essas manipulações genéticas aí têm o propósito, então, de melhorar as condições de produtividade, aí, principalmente na agropecuária. Outros, né, outros trabalhos, outras pesquisas são feitas, como essa que eu tinha citado para vocês aqui, ó, de utilização de animais transgênicos, referente a quem? Ao transmissor da dengue, né, o Aedes aegypti. Então, eles fazem a manipulação genética desses mosquitos e soltam para ver se eles começam a diminuir a população desses vetores de transmissão da doença. Então, quando eles soltam esse macho, né, eles herdaram, esses machos, um gene que faz com que eles acabem morrendo, né, antes de atingir a vida adulta e se reproduzir. Então, quando você cruza esse com as fêmeas que estão na natureza, né, esses filhotes que vão nascer, né, já não vão sobreviver, e você começa a diminuir, né, a população desse inseto. Uma outra aplicação que foi feita foi no salmão, né, salmão transgênico. Ele teve a modificação genética para que ele tivesse um processo de crescimento dele fosse acelerado, né, para que você tivesse condições de ter uma comercialização mais rápida, né? Além de você demandar menos alimento, né? Você precisa de menos ração, porque você vai ter um crescimento mais rápido, e isso vai fazer, então, com que os custos, né, de produção desse peixe melhorem bastante. Existem as condições, né, que nós sabemos, condições aí de éticas, né, com relação a isso. Algumas modificações genéticas também são feitas, tá, em plantas para que elas tenham um melhor comportamento com relação a inseticidas, né, herbicidas, enfim, todo tipo de defensor agrícola, de maneira que, se você cria uma planta que tem uma boa resistência a determinadas pragas, a necessidade de utilização dos nossos defensores agrícolas é menor. Então, usando menos defensor agrícola, você está tendo uma melhor condição, é mais saudável nessa produção, vamos dizer assim. E também você vai ter uma redução de custos com esse tipo de tratamento, né? Agora, é claro, precisa-se sempre estar acompanhando se pode haver algum tipo de impacto, né, dentro do ambiente ou mesmo para o consumo humano, né, com relação a esses transgênicos. Então, os estudos, as pesquisas, elas são muito aplicadas nesse sentido, porque há uma preocupação de que, se você produz determinada planta transgênica, né, ela acabe no ambiente, né, tomando o lugar da planta nativa e modificando, né, os ecossistemas. Além do que, o que isso poderia causar a longo prazo, né, quando tem o consumo humano desses alimentos, né? Essas propriedades nutricionais desses alimentos, dentro dessas modificações, se pode trazer algum risco, né? Principalmente quando você tem as substâncias que estão associadas a hormônios, né, no organismo humano. Então, dentro dessas linhas de pesquisa, existe um cuidado muito grande, né? Existe um trabalho muito intenso no sentido de garantir que haja uma segurança, né, quando você faz uma modificação genética como essa. Então, aqui ele pergunta, né, depois desse texto, sobre o cultivo de transgênicos, né, seu consumo pelos seres humanos. Existe uma controvérsia quanto a isso, porque as pessoas elas ficam desconfiadas, né? Você vai e compra uma caixa de sucrilhos, um cereal de milho, e você vê lá transgênico. Será que aquele milho que foi geneticamente modificado lá a longo prazo pode causar algum problema? É um questionamento que se faz. Eu faço um consumo muito grande, por exemplo, de farinha de trigo. Eu tenho farinhas de trigo que também tem trigo geneticamente modificado. Será que isso pode, a longo prazo, causar algum problema? A longo prazo, o óleo, né, proveniente lá da soja, que é geneticamente modificada, pode causar algum problema? A grande
parte da alimentação do gado, por exemplo, é feita com soja transgênica. Será que isso pode acarretar algum problema no consumo dessa carne também a longo prazo? Então, são perguntas, questionamentos que vocês têm que fazer dentro de uma situação onde nós temos sempre que avaliar, né, os riscos, né, e os benefícios. Mas lá é somente lá no futuro mesmo, né, depois de ter passado um bom prazo, aí que nós vamos descobrir, né, ter a certeza absoluta da segurança, né, que nós temos aí no consumo desses alimentos. Outra aplicação, então, pessoal, aí que está dentro da biotecnologia é a clonagem, né? Então, não é de hoje que se faz essa clonagem, né? Existem plantas, por exemplo, que dentro de uma técnica de brotamento que você faz, você enxerta a planta no próprio caule dela, você origina, então, uma nova planta. E o que é interessante com relação a clones é que eles têm o material genético idêntico, né? O material genético do clone é idêntico ao que originou esse organismo. O que é feito aqui, como vocês viram aqui numa planta, né? Essa planta aqui, a estáquia, né? Então ela tem lá o caule original da planta, então você pode tirar, né, um outro raminho dessa mesma planta e fazer um enxerto no próprio caule dela, e você vai originar, né, um outro broto que você vai poder replantar, e então você fez um clone de maneira, né, natural. Outro clone natural que aparece na natureza, né, são os gêmeos univitelinos, né? São gêmeos, né, que se originaram de um único zigoto, né, vamos dizer assim. Você teve a fecundação, você formou lá aquele embrião, né? E esses gêmeos, né, o que acontece? Eles podem ser monozigóticos, né, ou heterozigóticos. No caso dos monozigóticos, aquela célula fecundada acaba se dividindo e originando dois organismos, né, idênticos. Então você vai ter, né, os gêmeos aí que vão nascer, vão ter o mesmo material genético. Agora, pode acontecer também de haver a fecundação, né, de 2 ou mais óvulos, e aí, nesse caso, você vai ter o desenvolvimento, né, dos irmãos gêmeos ali, que vão ter características diferentes, vão ter um material genético diferente. Então, eu teria os nossos gêmeos heterozigóticos, né? O que se busca com relação aos processos de clonagem seria, né, a clonagem reprodutiva, onde você tem por objetivo fazer uma espécie de transplante de núcleo de uma célula. Deixa eu ver quem está aqui na espera, gente. Espera só um pouquinho. De novo, Levi. Entra e sai. Voltando. Então tá lá. O caso, né, clássico aí, mais famoso de todos, foi a clonagem lá da ovelha Dolly. Isso foi lá em 1996. Tratou-se da primeira situação onde conseguiram fazer isso com um mamífero, né? Já tinham utilizado a mesma técnica lá com anfíbios, lá com sapos, e havia tido sucesso, mas aí não tinham conseguido, né, ter sucesso lá com relação aos mamíferos. Mas a ovelha Dolly que foi, né, a precursora aí, onde essa técnica acabou tendo sucesso. Então, o que eles fazem, né? De 2 ovelhas que eles têm, de uma ovelha eles vão tirar, né, o óvulo, e nesse óvulo, né, eles fazem o quê? Retiram, né, o núcleo. Seria o núcleo celular que está lá com material genético. Então, isso aqui fica como se fosse uma casca, né? Aí pega lá na outra ovelha, vai estimular, né, a produção aí de células para se dividir, né, e ativar todos os genes. Pega uma célula dessa ovelha, aí a célula, né, dessa ovelha, eles vão remover esse material genético de dentro, todo esse conteúdo de DNA, e vão inserir
dentro daquela casquinha de óvulo que eles deixaram vazia, que eles tiraram o material genético proveniente lá de uma fêmea ou de uma outra ovelha. Poderia ser um processo... Aí, nesse caso, ela está trabalhando com óvulo, né? É mais fácil de remover o material do óvulo e inserir o material genético que foi retirado de uma célula, que é uma célula normal do organismo lá da ovelha, não é um gameta, né? Na verdade. Então, o material genético aqui já está prontinho. Insere-se nessa casquinha de óvulo, né? Que não tem o seu núcleo, e aí o que acontece? O que eles fazem? Estimulam, né? Estimulam essa nova célula aqui a começar a fazer a fusão, né? A divisão celular dessas células. E conforme essas células vão fazendo suas divisões celulares, você vai ter, então, o desenvolvimento, né, de uma nova ovelha. Como? Você vai pegar esse material, vai inserir no útero de outra ovelha. Então, você está inserindo um óvulo que está carregando com ele já todo o material genético da outra ovelha, e essa ovelha que foi fertilizada, né, vai servir como uma espécie de mãe de aluguel. E depois da gestação, vai nascer uma ovelha que é geneticamente idêntica àquela que forneceu o material genético. Então, é essa técnica que os caras usam para fazer a clonagem, né? Então, tá aí. Essa clonagem, né, quando foi feita no caso da Dolly, né, ela acabou não durando muito tempo, né? Ela acabou morrendo, porque acabou desenvolvendo lá alguns problemas lá no seu organismo, e houve, então, uma busca para que se aprimorasse, né, essa técnica para que você evitasse essas malformações, né, naquela etapa da ativação lá dos genes, né. Isso ainda está sendo buscado, né, para que seja feito aí com outros animais, né. Entre eles aí, eles já conseguiram clonagem lá de cachorro, de porco, de gato, né, e futuramente será possível aí, com as melhorias dessas técnicas, você conseguir produzir clones, né, que tenham o mesmo comportamento, tenham a mesma aparência, que tenham todas, as informações genéticas idênticas, né, mas que consigam se ambientar melhor, né, dentro do ambiente. Outro avanço que está sendo feito com relação a essas clonagens, né, é na busca aí de uma clonagem terapêutica. Então, o que seria uma clonagem terapêutica? Eu vou procurar no organismo da pessoa células que são chamadas de células-tronco. Essas células-tronco estão presentes na nossa medula óssea, estão presentes lá nos embriões, né? Células embrionárias. Elas têm a capacidade, então, de, no seu processo de divisão celular, originar qualquer tecido do organismo. Dessa forma, se nós conseguíssemos, dentro dessas células-tronco, fazer esse processo de clonagem, mas visando o quê? Visando tentar criar tecidos, né, que possam ser utilizados dentro de condições onde a pessoa tem uma doença degenerativa, por exemplo, a pessoa tem um órgão, né, que precisa de um transplante, você pode pensar, então, em desenvolver essas células-tronco para que você produza órgãos, né? Você possa produzir lá um fígado, você possa produzir um baço, você possa, de alguma maneira, né, conseguir produzir tecidos que você vai poder utilizar no tratamento dessas doenças, né? Até para você fazer transplantes, até para você poder tratar doenças que acabam degenerando o sistema nervoso central. Então, tem pessoas aí que têm esclerose múltipla, por exemplo, onde ela começa a ter uma destruição lá de neurônios, e se você consegue células-tronco que se regenerem, né, nessas conexões que a pessoa tem lá no seu sistema nervoso, você conseguiria, então, né, uma terapia eficaz para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Outra aplicação aí com relação à medicina é a terapia gênica, né? Na terapia gênica, você tem doenças, né, que provocam aí vários, né, distúrbios aí no organismo da pessoa. Então, você tem lá no sistema imunitário, né, tem doenças que são doenças chamadas autoimunes,
o próprio sistema de defesa imunitário da pessoa começa a atacar o próprio organismo. Então, você tem doenças que estão associadas a tumores, né? Cânceres, tem doenças cardíacas, tem uma série de doenças que você pode fazer essa aplicação por terapia gênica. O que vai acontecer? Você vai pegar um material genético, né, que te interessa na produção de uma determinada substância, e essa substância vai ter a ação de fazer o quê? De atuar como um medicamento. Como que pode ser feito isso, então? Aqui no nosso esquema, vocês podem ver, né? Tem aqui uma situação de uma pessoa. Essa pessoa, então, tem uma amostra de células removidas. Então, as células da pessoa estão aqui. O que eles fazem com essas células das pessoas? Eles vão inocular, vão colocar um material genético diferente. Como que eles fazem isso? Eles pegam um vírus, que é uma estrutura especializada, né, em invadir, penetrar uma célula e injetar o material genético dele. Eles pegam, então, nesse vírus, fazem a introdução de um gene específico de interesse. Esse gene específico, então, ele é introduzido no vírus, eu faço uma modificação no material genético do vírus, e esse vírus, então, ele foi alterado, né? Ele está com uma codificação genética diferente. Esse vírus, então, é colocado na célula da pessoa, que foi aqui tirada. O vírus, então, injeta o material genético, né? Vai se misturar aqui com as células da pessoa, e agora eu tenho uma célula da pessoa que é transgênica, ela está modificada. Eu faço um crescimento celular com várias dessas células, e depois eu injeto de volta na pessoa. Quando eu injeto de volta na pessoa, essas células, então, dentro do organismo dela, começam a ter uma modificação no seu funcionamento, muitas vezes liberando substâncias que vão combater determinado tipo de doença. Então, eu posso fazer uma programação dessas células, por exemplo, para que elas sejam preparadas para começar a atacar células de tumor. Então, se são células, por exemplo, do sistema de defesa, se eu faço a modificação genética nessa célula de defesa para que ela produza um anticorpo diferente do que produziria, ou que reconhecesse de forma diferente, né, o tecido lá do tumor, então eu começo a ter a ação dessas células modificadas atacando a causa lá da doença, atacando as células do tumor, ou permitindo com que essas células, né, do seu tumor, elas sejam identificadas lá pelo organismo como invasoras. E aí o próprio organismo vai reagir para poder atacar lá o tumor e eliminar a doença, né? Essa aqui é a ideia. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Está um entra e sai hoje. Sandro Marçal. Ele entra com esse nome mesmo, pessoal? Sandro Marçal? É que na aula do Marçal ele fez uma brincadeira e eu acho que ele não tirou. Ah, entendi. Beleza. Então vamos lá. Então a grande importância das células tronco, né, são que essas células têm a capacidade de se multiplicar e se desenvolver, né, gerando qualquer tecido do organismo. Então são células indiferenciadas. E na terapia gênica, né, nós temos aí como fazer tratamentos à base de modificações gênicas que são feitas nas nossas próprias células, para que você tenha condições de fazer um tratamento para uma pessoa que tem uma doença degenerativa, né, ou doenças ocasionadas por tumores, né? Aqui na página 63 fala-se do genoma humano, né? Então esse projeto Genoma Humano, PGH, isso começou lá na década de 90, né, 1990, e foi terminar só em 2003, né? Um trabalho de colaboração de vários cientistas aí no mundo inteiro. O objetivo era você
mapear todo o genoma do ser humano, né? Esperava-se encontrar lá 80 mil genes quando se começou o trabalho, mas aí conseguiram descrever 25 mil genes lá dentro do nosso genoma. Algo que está presente, né, na mesma quantidade aí numa minhoca ou mesmo no milho. Isso foi feito com que objetivo, né? Para que você desenvolvesse medicamentos específicos, né? Você conseguisse detectar previamente alguma doença genética que poderia se manifestar depois, né? Antes que se manifestassem os sintomas. E com isso você tem possibilidades aí de desenvolver o que nós já temos hoje, né? A nossa terapia gênica, né? Então está aqui o nosso projeto Genoma Humano. O que acontece, né? Tem uma série de discussões éticas envolvidas com isso, porque dentro do mapeamento genético, nós já sabemos que se você identificar alguns genes, né, que são ocasionadores de doenças futuras na pessoa, né, você pode, então, fazer ali previamente lá algum tipo de intervenção para que essa doença não se manifeste. Por outro lado, sabe-se que existem conjuntos de genes que determinam algumas características das pessoas, cor dos olhos, altura, e isso, né, pode representar aí uma questão ética de que pais podem querer, né, fazer uma manipulação genética para que tenham filhos de determinadas características, como eles queriam, como se montasse o próprio filho, vamos dizer assim, né? Outra questão ética que está envolvida é que os embriões, né, eles são ricos lá em células-tronco. E esses embriões que são, então, mantidos, congelados lá em clínicas de fertilização, ou seja, de fertilização in vitro, né? As mulheres que têm a dificuldade de engravidar de maneira natural recorrem a técnicas de fertilização e, para isso, você precisa ter um estoque de embriões, né? E como é que faz, então, com o excesso desses embriões que você tem ali armazenados, né? E que características eles guardam que podem ser previstas, né, quando você vai fazer essa fertilização? Será que alguém vai querer saber de cor dos olhos? Será que alguém vai querer saber de cor da pele? Será que alguém vai querer saber de sexo? O que será que uma clínica pode ou não oferecer dentro desses recursos para uma pessoa que vai buscar esse serviço, né? Então é uma questão que está questão ética envolvida, né? E também o uso das células-tronco, porque as maiores fontes aí de células-tronco são os próprios embriões e também lá a medula óssea, né? Mas você vai precisar de muito embrião para que você consiga recolher essas células-tronco. E embriões são origem de seres vivos, né? Então, existem questões éticas aí que estão envolvidas. Como eu falei para vocês, aí na página 64, lá o caso da Angelina Jolie, né? Ela, então, fez um mapeamento genético, né? E eles localizaram lá um gene, né? Que é o BRCA1. Esse gene, ele é um gene defeituoso, né? Na verdade, não é que ele é defeituoso, quando ele apresenta um defeito, esse gene, então ele aumenta muito a probabilidade de um futuro câncer de mama, né? Tem um outro gene que também, quando ele apresenta um defeito, ele vai aumentar em muito a probabilidade de que se apareça um câncer de ovário. Como ela fez o mapeamento genético dela, né? Ela percebeu que tinha aí até 87% de probabilidade de desenvolvimento desse câncer de mama. Ela resolveu fazer a extração lá das mamas, né? A mastectomia, para que ela não corresse esse risco, né? Então, a brincadeira para ela, como vocês podem ver aí no texto, né, para que se faça esse teste, $3.000, né, lá nos Estados Unidos. Preço de época, né, porque agora deve ter dobrado esse valor. Então, é um recurso, né, da medicina que é muito caro, né? Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de
de técnica, de tratamento, né? Por enquanto, porque o custo disso é muito elevado, né? Não vai ficar uma coisa disponível para todos aí no curto prazo, né? Vai levar um pouco mais de tempo para que, né, os avanços aí dentro da tecnologia permitam, né, que os custos para esse tipo de exame sejam mais acessíveis. Então, aqui tem, né, uma colocação da OMS com relação ao câncer de mama, né? São 571 mortes, 571 mil mortes, né, só no ano de 2017. Então, o livro, né, Possilei coloca essas perguntas para que vocês reflitam a respeito. Qual a importância da detecção precoce, né, dos genes mencionados aí no texto, né, para a redução do número de mortes por câncer de mama. Então, por que é importante isso, né? Se você faz uma detecção precoce, você tem uma ação preventiva, né? Você tem a possibilidade de chegar e fazer o quê? Um melhor acompanhamento daquele paciente para que, se detectado precocemente, né, já se faça uma terapia ou se faça a opção lá pela extração, né, dependendo do consentimento da pessoa. E aqui na segunda pergunta, quais são as restrições aos procedimentos realizados, né, por Angelina Jolie? Custo, né, grana, muito caro isso. Você poder ter esses valores à disposição, não são todas as pessoas que vão, né, infelizmente, ter recursos para fazer esse tipo de exame. E também os sistemas de saúde, né, dos países aí, muitas vezes não vão conseguir oferecer esse tipo de técnica, né? Então, caímos aqui na questão da bioética, né? Esses estudos de bioética estão associados ao quê? A ciências biológicas, né, da saúde, estão associados a filosofia, direito, economia, sociologia, toda a questão social da coisa, né, que está envolvendo as implicações éticas e morais, quando você está fazendo uso dessa biotecnologia. Então, a bioética, ela vai tentar, né, deixar claros limites, né, de ação para que você tenha as questões aí morais e éticas preservadas. Então, que se estabeleçam, né, limites para que você utilize a tecnologia, mas dentro de condições éticas e morais que sejam aceitáveis, né? Porque se você não tiver, né, esses limites bem estabelecidos, como eu falei para vocês, nós podemos começar a ingressar em situações que podem aí, né, colocar em risco outros segmentos aí da nossa sociedade. Esses limites éticos, né, essa questão do tratamento da bioética aqui no Brasil também é feito pelo CTN Bio, né? E essa instituição ela está sempre, né, ligada aos outros órgãos mundiais para que se tenha condições de se falar uma mesma linguagem no mundo inteiro. E para todos os trabalhos de pesquisadores em biotecnologia também no mundo inteiro, que todos falem uma mesma linguagem, que utilizem as mesmas normativas e que utilizem, né, os mesmos limites dentro das questões éticas. Tranquilo, turma? Aqui nós temos na página 65 atividades, então vocês têm aí página 65 para fazer, página 66, 67 para vocês lerem, umas perguntas para vocês responderem aqui também, e depois, na página 68, essa hora de estudo para fechar esse capítulo. Tranquilo, turma? Oi, galera. Alguma dúvida aí? Tudo certo? Acho que não. Tudo certo. Tudo certo. Beleza, então, pessoal. Vou deixar vocês descansarem um pouquinho, tomarem uma água para a próxima aula. Então, um abração aí para todos. Fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau, professora. Tchau. Tchau, galera. Um abraço.